Eu tenho os comandos. Não, é só falar, não é? E eu gosto mais de falar em pé, porque se falo sentado, fico muito em baixo. E não vejo bem as pessoas. Gosto mais. Em primeiro lugar, muito obrigada. Está a fazer feedback. Muito obrigada pelo convite para vir aqui refletir convosco um bocadinho. Portanto, eu não vou por agradecer que me interrompessem e que colocassem as questões que entendessem. Temos aqui pessoas que estão habituadas tanto falar para a frente e para os lados, porque meu marido diz sempre que eu sou horrível, que me ponho a olhar à volta, e depois com a minha voz, como eu não tenho caixa de ressonância, não é? Não se ouve bem. E tem razão. Não chegou mais para trás. Trouxe aqui uns papéis, mas eu não gosto muito de usar. Temos aqui uma conversa, um aperitivo de conversa. E eu vim aqui procurar aquilo que queria dizer, que caracteriza muito bem os tempos de hoje, mas que é uma frase do Dostoiévski, mas, portanto, que já tem 2 séculos, quase um século e tal. A tolerância chegará a tal ponto que as pessoas inteligentes serão proibidas de fazer qualquer reflexão para não defender os imbecis. E, portanto, nós estamos no meio de cabeças, não é? E eu, como comungo da filosofia do Humberto Eco, de que para ser tolerante tenho que definir primeiro aquilo a que eu sou intolerante, normalmente falo muito à vontade e sem filtros, porque é a única hipótese que eu tenho de não me enganar e não dizer coisas diferentes, uma vez que falo em muitos sítios, sobre muitos temas, e, portanto, gosto de defender aquilo que eu penso, seja em circunstância que for. Ora bem, dizendo isto, com certeza que não querem que eu comente as eleições, os resultados eleitorais. Também na altura em que combinamos esta data não sabíamos que ia haver eleições. As eleições caem-nos de supetão num país que não gosta muito de ser incomodado com a tomada de decisões, uma vez se considera assuntos que são pagos para as tomarem por eles, para depois eles criticarem mais à vontade, porque não estiveram envolvidos. Mas, portanto, acho que foi um ato desnecessário e que levou, a partir do momento em que a questão central em causa estava a ser objeto de investigação pelo Ministério Público, não havia necessidade de armar mais um circo na Assembleia da República, que só descredibiliza a política e os políticos e não traz nada. Mas, enfim, as coisas foram outro caminho e, portanto, acho que seria muito provável grande parte deste resultado, embora tivesse ficado surpreendida, julguei que os portugueses fossem mais clarividentes, porque, na minha opinião, toda a gente sabe que eu não sou do Chega, faz muita confusão depois de termos passado a Idade Média, depois de termos passado a Idade Moderna, depois de sermos beneficiários, como somos hoje, do conhecimento científico, passar outra vez a acreditar em magias, passos de mágica, bruxarias, julgamentos de caráter feitos de forma primária e sumária, que é o regresso à Inquisição, e se bem se lembram, aquilo que justificou a criação do Estado foi precisamente o permitir o entregar o poder de julgar por uma estrutura que não julgasse com base nas emoções, mas com base nas provas. Porque eu ainda aprendi direito penal, segundo o princípio de que mais valia um criminoso
à solta do que um inocente preso. Do ponto de vista social, da ponderação dos valores em causa, seria preferível. Hoje em dia já não há necessidade de prova em termos do julgamento penal, e o crime é aquilo que nos priva de liberdade, e a liberdade é o mais básico que temos a seguir a estarmos vivos. Porque basta a presunção de alguém, sabendo nós hoje como é fácil criar presunções, mesmo antes de haver inteligência artificial, que vai ser um dos grandes riscos do futuro. E a dificuldade em escolher e em perceber o que é verdade e o que é mentira, o que é um facto é que era a capacidade de apresentar uma prova inequívoca que levaria a privar alguém da sua liberdade. Agora já não é preciso. Portanto, vivemos tempos difíceis, tempos assustadores, o que aliás sempre aconteceu na história da humanidade. Aquilo que eu considero e que me parece que será, digamos, a produção de um futuro que não estará muito longínquo, é que nós neste momento já não temos praticamente ninguém em vida ativa que tenha uma dúvida que é a guerra, e são infelizmente as tragédias, as grandes tragédias que fazem avançar civilizacionalmente em termos de consagração de princípios que foram os que permitiram a sobrevivência das comunidades primitivas. É muito interessante que há um indivíduo que é o Oliver Scott Curry, que é investigador em Oxford, e que estudou as várias comunidades primitivas nos diversos continentes, e que apurou que em todas elas as únicas que conseguiram sobreviver foram aquelas que praticaram um conjunto de princípios que passava pela lealdade, pela gratidão, pelo cuidado com os outros, pela propriedade que nos dá independência e por, digamos, um conjunto de princípios que, ao fim e ao cabo, são aqueles que depois, depurados e construídos em função da evolução da humanidade, acabaram por também ficar consagrados na sequência da Segunda Guerra Mundial. E que são, hoje em dia, conhecidos como os direitos humanos, que começaram por ser civis e políticos, depois passaram para os económicos, sociais e ambientais. Neste momento já estão alargados para as questões da identidade genética, uma vez que nós hoje já podemos mexer nos nossos cromossomas. E também as questões ambientais. Como sabemos, o direito das gerações futuras de receberem um planeta o que está a ser cada vez mais posto em causa, como todos estamos a acompanhar. Nesse contexto, parece que eu tenho que falar sobre a saúde. Mas neste contexto, a saúde é um direito humano fundamental, como tal reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é muito interessante porque se nós pensarmos na saúde enquanto atividade governativa, é a área do governo que mais se aproxima dos órgãos clássicos de soberania, porque tem que ver com a vida e com a morte, embora não seja considerada como tal. Mas realmente o que tem que ver com a vida e com a morte tem que ver com relações afetivas, e por isso é que as emoções e sentimentos estão sempre muito presentes na análise que faz relativamente a estas áreas. A racionalidade, por vezes, foge um bocadinho, e ao fugir da racionalidade nós podemos não ser capazes de definir aquilo que é essencial e acessório, uma vez que, sendo uma área que lida com o nosso bem mais precioso, há quem considere a saúde um hiperbem, porque sem ele não há mais. Influencia todo o resto da nossa vida, se vivermos, se não nos matar, não é? Se a doença não nos matar,
influencia a nossa vida em todas as dimensões e, portanto, a saúde é algo que realmente é o nosso bem mais precioso, porque é o que garante a nossa vida, e a vida é o primeiro de todos os direitos, porque sem vida não há exercício de direitos. Estamos cá. Exercício de direitos e deveres. Eu gosto sempre de falar dos poderes correlativos. Aliás, é muito engraçado que estava agora a ouvir uma mensagem que me mandaram sobre uma crónica do Henrique Raposo, que escreve normalmente no Expresso, e em que ele fazia a sua apreciação sobre o que é que teria determinado os resultados eleitorais. E falava muito numa esquerda que se abraçou, esqueceu os pobres, e de uma direita que resolveu aproveitar um nicho de mercado a descoberto e dizer que se interessava pelos povos, quando também nunca se interessou por eles em altura nenhuma. De qualquer das formas, não há dúvida que, e eu digo só isto porque estamos em Alcochete, não me admira nada o desastre que a esquerda, mais à esquerda, teve quando resolveu usar como arma eleitoral uma greve. Deu cabo da vida milhares e milhares de pessoas que moram nas áreas metropolitanas e que são normalmente as mais frágeis, aquelas que podiam perder o emprego com greves de dias seguidos, etc. Porque isto não é desumanidade, não sei o que é desumanidade nesta gestão das coisas da nossa vida, das tensões do nosso dia a dia. Nós temos coisas muito importantes e marcos muito importantes, mas também temos os segundos de cada minuto e os minutos de cada hora, em que as tensões são enormes e há muitos problemas para resolver, que por vezes também não são, ou melhor, que não são resolvidos se as políticas públicas não forem as adequadas. E neste contexto, e regressando à saúde, eu que sou uma indefectível defensora da importância do direito à proteção da saúde, porque ele é basilar. É o único que a par da defesa tem que ver com a vida económica das pessoas que disse. E que sou uma indefectível defensora do Serviço Nacional de Saúde, um pilar estratégico desse direito de proteção à saúde. Considero que grande parte da visão que a esquerda continua a ter sobre o sistema de saúde e sobre o próprio Serviço Nacional de Saúde não está de acordo com aquilo que são as exigências que as pessoas têm hoje em dia e as preocupações que têm hoje em dia. E é aí que aparece a tal base, não é? Sobre a qual queria que eu falasse. Eu tive a preocupação de fazer uma coisa que eu acho que é absolutamente indispensável fazer, que é o direito à proteção da saúde, ao contrário do que muita gente pensa, não está apenas definido no artigo 64 da Constituição. O artigo da Constituição diz, o artigo 64, é que todos têm direito à proteção da saúde, e depois esquecem-se de outra parte. E o dever de defender e promover. Depois diz-se que o Serviço Nacional de Saúde, ou melhor, a questão da garantia do exercício desse direito é a sua universalidade, que é que abrange todas as pessoas, que aliás tem que ser na sequência da definição dos direitos humanos de 1948. E que essa universalidade, generalidade, que todos têm acesso a todas as prestações necessárias e tendencial gratuitidade, que já resulta de uma das revisões da Constituição, mas também chama a atenção para mais dois aspectos. Primeiro, que a saúde também depende das condições económicas e sociais. A saúde não se faz só no sistema de saúde. E depois também diz que, sendo as atividades da área social
e da área privada, meios de produção reconhecidos pela Constituição, que a parte desenvolvida pelos privados e pelo social tem que ser regulada pelo Estado, na medida em que interfere com a nossa essência, mas que deve ser articulada por forma a garantir não só a qualidade das prestações, como também a proteção das pessoas. Ora bem, há uma convicção que de uma parte do eleitorado, fundamentalmente da esquerda, que isso significa que toda a prestação de saúde deve ser apenas pública. Os privados podem fazer algumas coisas, mas digamos que o Estado tem que a tudo por ver. Há outros que são mais temperados, que consideram que o Estado tem que garantir fundamentalmente aquilo que tem que ver com o básico e o mais sofisticado, porque o básico não é atraente ao privado, o Estado tem que o garantir. E o que é mais sofisticado está muito perto da morte e, portanto, o Estado não pode perder essa sua capacidade de dominar sob pena de ficar na mão de pressões que só são geridas com base na emoção e nos sentimentos. E eu dou como exemplo uma coisa que é diferente em Portugal do que acontece nos outros países, que é a questão da insuficiência renal. Em que Portugal não teve, eu precisaria ter começado mais atrás para dizer que Portugal, como é evidente, só adota os princípios da Declaração Universal com o 25 de Abril, porque anteriormente, como nós sabemos, Portugal nem reconhecia esses instrumentos da ONU, nem reconhecia, nem estava integrado no Conselho da Europa, porque esses mecanismos todos só há um ambiente propício ao reconhecimento e à salvaguarda dos direitos humanos nas democracias, porque os regimes autoritários, obviamente, não são terreno favorável para o respeito pelos direitos humanos, como Portugal não era uma democracia, não podia estar associado nem cumprir as regras dessas entidades, mas, dizia eu, quando Portugal expande com o 25 de Abril, ou pretende consagrar esse conceito de universalidade, todos terem acesso, são todos cidadãos com iguais direitos e dignidade, como estabelece a Constituição, dá-se o primeiro choque de trulhos. E, portanto, quando os outros países da hoje União Europeia já tinham os seus sistemas maduros e desenvolvidos e apenas tiveram que parar, nós precisamos de expandir. E essa expansão em contraciclo gerou sempre muitas dificuldades, designadamente de financiamento, o que levou a que, para algumas áreas muito sofisticadas, o Estado não tinha capacidade, mas como era uma necessidade dos cidadãos, os privados entraram, e foi o caso da hemodiálise. E, portanto, e por volta do ano 2002, publicou-se um relatório do Observatório Português da Saúde, que mostrava, no quadro comparativo, a diferença de preço da hemodiálise em Portugal e nos outros países, precisamente porque quando está em causa a vida e a morte, é fácil fazer pressão. Ainda me lembro, antes, durante os anos 80, no princípio dos anos 80, que o Estado não tinha capacidade, aliás, o governo do Bloco Central de 83, 85, foi uma emanação de um dos períodos em que tivemos assistência financeira e em que o investimento que existia no Estado era igual a zero, portanto não havia um dinheiro, um cêntimo para investir
na área da saúde, que houve uma enorme pressão sobre o Ministério para atualizar o preço das convenções que foram utilizadas. E a Associação dos Insuficientes Renais foi para o Rossio com um caixão para dizer: o Estado não faz isto e nós vamos morrer. Portanto, como vê, a situação é muito complexa e nós não podemos ser, como é que eu vou dizer, ingênuos na abordagem destas questões e pensar que determinadas receitas que parecem milagrosas são receitas que resolvem os problemas quando não resolvem, porque isto é uma questão tão complicada como a da defesa. O que é que nós em defesa entregamos aos privados? O que é que nós, na saúde, podemos entregar aos privados? Podemos entregar muita coisa, não podemos entregar aquilo que é essencial. Por isso é que continua a ser reserva do Estado, por exemplo, a transplantação de órgãos e matérias desta natureza, porque realmente é de uma enorme delicadeza. E o Estado não pode ficar na mão de pressões que são pressões comerciais. Não é? Porque há pressões que são fáceis de resolver. A vida e a morte, ou melhor, a vida não tem preço. Aliás, já dizia o Kant, não tem preço é porque tem dignidade. E, portanto, isto está aqui todo um conjunto de sensibilidades, de sofisticações, de delicadezas, porque a saúde é simultaneamente uma área muito complexa do ponto de vista de quem tem que decidir e é uma área extremamente simples por parte de qualquer pessoa que tenha contato com o centro de saúde, com o hospital, com uma instituição dessa natureza, acha que sabe tudo, acha que sabe quais são os problemas, acha que sabe como se resolve e quer tudo de um momento para o outro. Não é, evidentemente. Na medida em que a evolução do conhecimento é tão rápida, tão célere e sucessivamente mais complexa, que nós precisamos, por exemplo, de profissionais de saúde muito bem preparados. E se eu tenho hoje falta de profissionais de saúde, eu não resolvo essa falta. Depois do tempo do secundário, 6 anos de licenciatura, um ano, digamos, geral, já foi um bocadinho diminuído, mas depois as especialidades mais complexas são mais 6 anos. 4, 5 ou 6 anos. E, portanto, é escusado pensar que eu tenho um médico, se quiser investir hoje na abertura de vagas para o curso de medicina, eu tenho esse médico 12 anos depois. Portanto, estamos conversados. Estamos conversados. E, precisamente porque a luta contra a doença é uma batalha, nós temos na saúde, na organização das equipes de trabalho, uma verdadeira organização militar. Tem que haver quem comanda e cada um tem que conhecer muito bem as suas funções. E se alguma dessas coisas falha, é muito complicado. E não são só as pessoas, qualquer pessoa que acha que percebe muito de saúde. Os ministros das Finanças também fazem campanha a prometer tudo a todos, mas depois não percebem que quando numa área que não pode saber ou ir saber se tem cabimento para a despesa, para atender uma pessoa que está com uma fratura exposta, ou que teve um AVC, ou que está com ataque cardíaco, etc., resolveu introduzir mecanismos de sanção financeira para quem não cumpre determinadas regras, designadamente ter em tesouraria aquilo que é necessário para desenvolver a ação. Esquecem-se que nós temos um ordenamento jurídico no domínio do direito criminal que considera que é crime não prestar assistência a uma pessoa em caso de necessidade e em caso de risco de vida. E é evidente que toda a gente troca a irregularidade administrativa para não ter que ter
cometer um crime. O que significa que as leis que são incumpríveis não são cumpridas, sobretudo se elas se situarem num domínio que, embora muito pesado, que é considerar que um gestor que ganha 3.000 euros por mês pode responder com o seu vencimento para uma irregularidade financeira, porque temos neste momento hospitais com mais de 1.000 milhões de euros de orçamento, estamos a falar de fantasias e, portanto, uma total descoincidência entre a realidade e a ficção. E, portanto, isto só para dizer que há muitos e muitos anos a Organização Mundial de Saúde vinha elaborando relatórios chamando a atenção para a importância da saúde para a economia. Porque sem saúde nós não produzimos. Sem saúde, nós, além de sobrecarregarmos a saúde, no nosso caso temos saúde e segurança social em áreas diferentes, porque adotamos o modelo inglês da prestação de cuidados de saúde, porque é mais barato do que o sistema convencional. Mas, dizia eu, uma pessoa que não produz também está dependente dos subsídios da segurança social, porque a universalidade não é só para a saúde, é também para a segurança social. E uma pessoa que nem produz nem trabalha também não alimenta os filhos, não é capaz de prover ao seu sustento e ao seu desenvolvimento. E há uma coisa que também a maioria das pessoas que não são deste setor desconhece, é que a pobreza e a incapacidade de a pessoa ter acesso aos nutrientes nas idades mais precoces compromete definitivamente as suas capacidades cognitivas. Não é recuperável. Não é recuperável. E, portanto, nós já conhecíamos há muito tempo a plasticidade cerebral que levou a perceber porque é que, não havendo alterações no ADN, o ambiente nos molda, e também com o desenvolvimento dos estudos do cérebro percebemos que o desenvolvimento dos neurónios se dá para até determinadas idades e mediante determinados estímulos que, a não acontecerem, acabou. Acabou. Portanto, no país onde nós temos 2 milhões de pessoas, dos quais entre 16% e 17%, vai variando um bocadinho, vivem em privação severa, com, de certa forma, desestruturação dessas famílias, nas quais, evidentemente, não entra em termos de reflexão da forma como se reproduzem. É evidente que nós temos aí problemas que ou são vistos, analisados e se tomam medidas para tentar atalhá-los, ou nós vamos multiplicar esses 2 milhões, transformando, são 20% da população, não é? Fazendo com que essa população, em termos percentuais, seja cada vez mais numerosa, o que significa comprometer o nosso futuro, não é? Coletivo. Mas dizia eu que esta matéria não é simples e é, para além de ser complexa, é delicada. Quando uma coisa é ao mesmo tempo complexa e delicada, eu penso que a melhor maneira de a abordar é através do bom senso. Não é através, digamos, da colocação das pessoas em dois cantos, em que uns são espertos, fantásticos, inteligentes e têm receitas para resolver tudo, e os outros estão completamente atrasados mentais. Isto não é assim. Penso que temos mais do que provas vividas de perceber que aquilo que é mais importante
é o equilíbrio. E um equilíbrio que seja gerado por uma participação muito ativa, na medida em que aquilo que se tem passado ao longo dos anos, e não sei se estão de acordo comigo, mas é a minha visão, a minha leitura e a minha análise, até porque eu comecei a trabalhar em 1973, portanto ainda antes do 25 de Abril, conhecia o ambiente dos decisores, que eram normalmente pessoas que podiam não ter as ideias que nós gostávamos, mas ser outra coisa, mas eram indivíduos com maturidade, convivência, também a necessidade de tomar decisões não era tão acelerada como é hoje, mas vimos que, a seguir ao 25 de Abril, muitas pessoas que já tinham, obviamente, a sua profissão e que iam para a política por gosto e levavam atrás de si a sua experiência e tomavam as decisões que eram ponderadas, cada vez fomos assistindo mais a uma mudança geracional de pessoas que viveram muito no ambiente da política, aprenderam aquilo que são os tipos de acordo, como é que se conserva o poder e como é que, digamos, se alcança o poder, mas do ponto de vista do conhecimento da vida real, ele é muito moderado e mesmo o pouco que se tem é rapidamente esquecido, porque há um deslumbramento muito grande, que aliás não foi só agora, sempre aconteceu, porque basta ler A Queda do Anjo do Camilo Castelo Branco para perceber como é que as pessoas se deslumbram com facilidade e pretendem esquecer a sua origem e tentar a medir a vida por aquilo que é o standard que querem atingir para eles próprios, esquecendo que a decisão, e sobretudo a decisão em políticas públicas, num contexto de defesa dos direitos humanos, tem que ter como primeira prioridade os mais vulneráveis. São esses os que precisam de apoio e são esses que precisam de um empurrão para se transformarem em cidadãos ativos e capazes da sua autodeterminação. Isto vem a propósito de que eu não posso apenas pensar que faço saúde lendo o artigo 64 da Constituição. Não, eu tenho que ir ao artigo, logo ao primeiro, dizendo que Portugal é um país democrático, e o artigo 2º que diz logo que o primeiro dos valores da República é a dignidade da pessoa humana. E não há campo onde a dignidade da pessoa humana possa ser mais posta em causa do que na saúde. Porque a fragilidade de alguém que está doente, num contexto onde quem trata dele é quem sabe mais do que ele e se relaciona com ele de cima para baixo, pode ser o princípio da grande opressão e da falta de respeito. Evoluímos bastante nesse domínio, porque muitos de nós, sobretudo os mais velhos, lembram-se bem de como era nos hospitais escolares a aprendizagem dos alunos, em que cada doente era visto, apalpado e remexido por 20 ou 30 alunos à volta dele, que não pessoas que obviamente que não eram conhecidas e, portanto, neste momento essas coisas já não acontecem. Mas realmente a dignidade é o primeiro de todos os valores, porque uma pessoa diminuída é aquela com quem eu tenho que ter mais delicadeza a lidar para não amarfanhar mais. E, portanto, mesmo que a proteção da dignidade das pessoas não esteja referida no artigo 64,
ela é o valor primeiro de uma lei de bases da saúde. E essa foi a minha primeira discordância. Esta lei de bases que foi aprovada na Assembleia da República fala uma vez em dignidade da pessoa e nunca mais se refere a ela indiretamente. Um outro aspecto que eu acho que é fundamental é nós sabermos, e continuando a ler a Constituição, que se formos ao artigo 9º, são as tarefas fundamentais do Estado. E as tarefas fundamentais do Estado, uma delas é corrigir as assimetrias entre o litoral e o interior. E o que é que nós temos feito? O litoral está cada vez mais lembrado e o interior cada vez mais esquecido, o que provoca muitos problemas e muitos desequilíbrios que vão também causar uma enorme pressão na saúde, porque as pessoas estão isoladas, sozinhas, adoecem com coisas mais graves, quanto mais pobre, mais doença, com pior prognóstico. E temos a segurança social também muito sobrecarregada, porque as pessoas não têm ninguém que cuide delas. Não é? Por outro lado, à medida que as pessoas cada vez vivem mais anos, mas mais anos com dependência de cuidados e cada vez cuidados mais complexos, podendo esses cuidados ser prestados no domicílio, nós temos hoje uma grande pressão social sobre um conjunto da população portuguesa, maioritariamente mulheres, mas também homens, que têm cuidado dos seus familiares. E, portanto, isto é de uma grande complexidade, uma grande pressão para as famílias, o que leva a respostas novas e diferentes que é necessário definir e ter, obviamente, uma visão para elas, como a resolver e quais as medidas que vão ser tomadas para resolver. Obviamente, muitas vezes não se resolvem as coisas, mas pelo menos atalham-se, amenizam-se e dá-se suporte quer aos doentes, quer aos familiares. E eu estava a falar, desculpem, porque eu fiz um inciso sobre isto, quando eu estava a falar que a Organização Mundial de Saúde há imensos anos que faz relatórios para mostrar como a saúde contribui para a economia desse ponto de vista, garantir a produtividade, tratar as pessoas, mantê-las no ativo e, de preferência, no pleno das suas capacidades, e de como a riqueza dos países também acompanhou, o crescimento da riqueza dos países também acompanhou a melhoria dos indicadores de saúde. Os ministros das Finanças sempre olharam para a saúde como um grande peso de despesa, não percebendo que a maior parte da despesa da saúde é investimento. Investimento na capacitação das pessoas. E, na sequência da pandemia, por acaso rebentam os vírus de todos os lados, fechou os países, fez umas coisas assim muito, muito assustadoras e muito difíceis de lidar, mas com a pandemia a União Europeia resolveu produzir um relatório para avaliar as suas consequências. E esse relatório o relator foi o Mário Monti, também comissário e economista, e uma das conclusões que sai desse relatório é que os ministros da Saúde e das Finanças têm que se sentar para conversar. Porque realmente é preciso ver até que ponto a economia está dependente da saúde e como é importante que não se deixe cair a economia, precisamente ninguém estava preparado para uma emergência. Por estranho caso, por acaso, a minha lei de bases estava preparada para a emergência, coisa que saiu completamente da lei de bases que foi aprovada e andaram todos ao tio, enfim,
não interessa, também já hoje aqui falamos no OTI, não é? Outras razões, é uma coisa que acontece muito em Portugal. Não somos capazes de fazer planeamento, depois andamos ao tio. Desta vez não é ao tio, porque normalmente quando é uma coisa má são sempre as mulheres afetadas. Felizmente esta vez é ao tio. Outra coisa que a minha lei de bases tinha era precisamente o referir uma coisa ao contrário, que é a importância não da economia para a saúde, porque nós temos um sistema de financiamento do Serviço Nacional de Saúde assente nos impostos, o que significa, muito obrigada, o que significa que a quem decide na saúde interessa que a economia seja pujante, vai buscar mais receitas, mas é capaz de ser melhor pormos as coisas ao contrário, é o que é que a economia pode fazer para a saúde. Porque em época onde, em todos os inquéritos que se fazem, a saúde não é a primeira preocupação das pessoas, é a segunda. Se a evolução do conhecimento é cada vez mais necessária para nós transformarmos doenças fatais em doenças crónicas ou até em doenças curáveis, se por acaso temos em Portugal uma inteligência reconhecida, que é por isso que a vem cá buscar, no domínio da investigação, é importante que nós façamos com que essa investigação possa ter desenvolvimento em Portugal, porque ela é boa para a economia. Não é por acaso que a indústria farmacêutica nos Estados Unidos beneficia de tudo o que são os equipamentos de defesa, designadamente no encurtamento dos tempos para os ensaios clínicos e tudo aquilo que a tecnologia disponível nas Forças Armadas pode ser utilizável no domínio das ciências da saúde, porque é uma percentagem brutal do PIB dos Estados Unidos, aquilo que eles conseguem exportar em termos quer de medicamentos, quer de material de consumo clínico, e Portugal tem toda a capacidade para, aproveitando o talento dos seus investigadores e patentes que já foram registradas, mas para as quais ainda não tem competência de produção em massa, de garantir que essa riqueza fique no país por dois motivos. Primeiro, é porque nos permite alavancar a balança de pagamentos e, em segundo lugar, é porque nos permite reter talentos que, de outra forma, vão para fora. E como o Estado não vê isso, anda sempre a saúde aflita, a arranjar subterfúgios para garantir uma saída da legislação da administração pública para permitir realmente remunerar as pessoas adequadamente. Eu só vos vou dar um exemplo. O IPO do Porto, juntamente com a Nova de Lisboa, desenvolveu uma vacina para o cancro com um enorme potencial. Registrou a patente, mas como o fabrico daquela vacina requer uma sofisticação em termos de produção, que nós não temos em Portugal. Depois do registro da patente que torna as descobertas públicas, foram abordados pela BioNTech, mas estão lembrados, foi quem produziu uma das vacinas da Covid, para a comprar. E eles venderam com apenas prendendo uma parcela de lucros futuros, uma percentagem de lucros futuros com aquela vacina.
O pior é que atrás da compra da patente foram também os cientistas que a tinham descoberto. E, portanto, isto é um sangrar absolutamente inaceitável. E uma coisa destas não pode acontecer. Portanto, nós precisamos de ter gente na governação que perceba o filão que isto é e que articule com esta área, a economia e a investigação, para realmente nós conseguirmos que fique cá o proveito daquilo que foi o talento que nós produzimos. Isto é fundamental, isto não é para meninos de coro, nem meninas de coro. Isto é, para pessoas que têm mais ou menos uma noção de quais são os interesses nacionais, de qual é a estratégia que deve ser desenvolvida para assegurar a sua defesa e a sua promoção, e depois tomar as decisões que sejam adequadas. E quando foi conhecida a minha proposta de lei de bases, vozes se levantaram, designadamente dentro do Partido Socialista, que o que é que a saúde tem que ver com a economia? Tem tudo a ver com a economia. Tem tudo a ver com a economia. Porque não só se punha isso como absolutamente indispensável logo na base segunda, como depois se punha numa base a obrigação que o Estado tinha de apoiar o registro das patentes, porque é um processo muito complexo e não é propriamente o processo que os médicos estão habituados a desenvolver e a registrar. Vale a pena alguma ajudazinha do Estado. Da mesma maneira que eu tenho a ICEP para vender sapatos, eu também quero ter a ICEP para potenciar as coisas da saúde. Visão que neste momento já existe, por opção minha. De qualquer das formas, a lei de bases também falava na importância do estatuto do cuidador, porque uma pessoa que não tem experiência da vida e que tenha a sorte de nunca ter nenhum desgosto na família, não percebe que uma pessoa que tem um deficiente profundo em casa ou que tem uma pessoa dependente passou ao estatuto de escravo ou de escrava. E é preciso atender. Porquê? Porque isso causa profundas perturbações da saúde mental. E de acordo com o perfil do país Portugal, da OCDE, que é um relatório que se faz normalmente 2 anos entre a OCDE, a União Europeia e o Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde, Portugal tem das mais elevadas taxas de prevalência de doença mental, designadamente nos jovens. Portanto, nós temos que estar atentos ao que se passa. Atentos não, temos de ter políticas dirigidas sabendo o que é que se passa. E, portanto, tudo isto mexe com muitas coisas, não é? E no caso dos cuidadores realmente está à mostra. Quando nós podíamos fazer, espalhar por todo o país modelos, existe, por exemplo, no município de Matosinhos, em que a Presidente da Câmara, articuladamente com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, arranjou um programa para desempregados, normalmente este tipo de tarefas são mais as mulheres, que, portanto, estavam a receber os subsídios da Segurança Social, que estavam desempregados, curso de formação profissional, idoneidade garantida pela autarquia, e depois as pessoas compram as horas de serviço de pessoas, sabem tratar de um dependente, sabem a alimentação, sabem a rotina dos medicamentos, essas coisas, para libertar a pessoa para ir ao banco tratar de uma coisa indispensável, para ir cortar o cabelo, se calhar para ir tomar um café com umas amigas ou com uns amigos, porque precisa de esparecer e tratar dos problemas que estão incompatíveis com uma prisão completa permanente. Clamores que é que a saúde tem que ver com os cuidadores. Por acaso,
essa acabou por passar, era de tal maneira escandalosa, básica e primária, que acabou por passar, mas mais um clamor. Depois outros clamores, que não vale a pena aqui descrever completamente, mas uma das coisas que lá estava também era a indispensabilidade de escolher as pessoas pelo seu mérito e não pela filiação partidária. E eu estou muito à vontade porque eu trabalhei com gente de todos os partidos que existiam na altura. Havia o grupo, teria sido possível trabalhar com uma parte do bloco formada com base nos desalojados do PCP, porque o PCP é um partido institucional, ou rigorosamente a palavra não dá surpresas absolutamente nenhumas, é de uma lealdade a toda a prova, mas, portanto, trabalhei com todos e a única preocupação que eu tinha é que as pessoas fossem leais e competentes primeiro e leais. As duas coisas associadas. Competência primeiro, que coisa horrível, nós já temos a CRESAP. A CRESAP é das maiores ficções que alguma vez foi montada em Portugal, porque não garante coisa nenhuma. Porque, para já, não acredito numa comissão que consiga ser capaz de avaliar a competência dos dirigentes para qualquer área de governação. Em segundo lugar, porque é muito fácil fazer batota, porque eu posso definir um perfil que só cabe uma pessoa determinada, só não ponho lá o nome dela, mando-a concorrer e, portanto, está tudo realizado. Isso já tem sido feito, já aconteceu. Aconteceu também na saúde, com um concurso da CRESAP, em que, com a saída da doutora Graça Freitas, em substituição foi nomeado o professor Peralta, e o professor André Peralta, que por acaso tem um doutoramento nos Estados Unidos, com uma orientação de doutoramento feita por alguém bastante exigente e de competência incontestável, e foi considerado não preparado para assumir o lugar, e nomeou-se uma senhora de 35 anos, que achava que era fantástico ter 35 anos à frente da Direção-Geral da Saúde. E, portanto, é tão fantástico, que neste momento não temos nenhum médico que aceite estar na Comissão de Saúde Materna. Não temos as comissões que têm que definir os protocolos, estão completamente desprovidas de, digamos, conhecimento e de gente respeitável. E quando a pessoa pensa nos saltos quânticos que deu em determinados indicadores de saúde, por causa do prestígio e da capacidade de liderança de pessoas absolutamente incontornáveis, não se conforma, que é o meu caso também. Não me conformo. E, portanto, ficou um mérito, uma exigência para a nomeação e ficaram muitas outras coisas. Um outro aspecto, e já que o nosso anfitrião diz que é angolano e que é português, ainda por cima diz que não é dupla nacionalidade, que eu não sei o que é não ter dupla nacionalidade tendo duas nacionalidades. Mas é dupla nacionalidade, são duas. E, portanto, sim, mas não há problema. É só para dizer que eu considero que nós fomos um povo colonizador, como foram muitos outros. Não vou analisar o que fizemos ou o que deixamos de fazer. Não concordo nada com a questão das indemnizações, que muita gente aí anuncia como sendo o alfa e o ômega de pensamento moderno relativamente a essas coisas. Mas acho que nós temos uma grande responsabilidade no sentido de os ajudar no domínio da saúde e do que sejam os direitos humanitários. E, portanto, também da minha lei de bases figurava essa importância dessa cooperação. Essa cooperação, ainda por cima, é vital para os interesses do Estado português, porque é o maior diplomático alternativo. É absolutamente vital.
é algo que eles apreciam muito e é algo que nós temos o dever de fazer, tentando evitar que não cometam tantas asneiras como nós temos. A única vantagem de chegar atrasado às coisas é tentar evitar as asneiras, que já se percebeu que são asneiras. Posso falar de mais coisas que tenham que ver com, digamos, com as opções, mas eventualmente aquilo que suscitou mais atenção foi a célebre questão das PPPs. Quando nós temos uma Constituição que não é aconselhável a que esteja sempre a mudar, uma lei de bases da saúde tem que se ajustar digamos, às escolhas democráticas do povo português. E, portanto, eu não posso fazer em 2018, que era o caso, uma lei de bases que fosse mais à esquerda do que era, digamos, o desenho partidário parlamentar de 1976, que foi quando se aprovou a Constituição. E se as pessoas estudassem mais um bocadinho e fossem ver o debate do Arnold na Assembleia da República em 1979, em que, ao contrário do que hoje se diz, e os partidos da direita nem sequer sabem defender, todos defendiam o Serviço Nacional de Saúde, o modelo é que era diferente. Enquanto o Arnold defendia o modelo do Serviço Nacional de Saúde, o CDS, muito por influência do Dr. Gento, continua hoje em dia com os seus 100 anos a defender o modelo da medicina convencionada, que é um modelo como há na Madeira, é um modelo como há na França, como há nos países da Europa continental, mas que é um modelo muito mais caro. Por isso é que não houve essa opção aqui em Portugal para esse modelo. Ele referia-se como um modelo misto. E é um modelo misto, porque o Serviço Nacional de Saúde só conseguiu criar-se através da inclusão ou da retirada à segurança social dos postos dos serviços médico-sociais que se inseriram nos centros de saúde e através das convenções que havia com as especialidades para poder realmente satisfazer a procura que havia em termos de cuidados de saúde. Portanto, o sistema é mesmo misto. E aquilo que é absolutamente indispensável salvaguardar para o Estado é o que for estratégico. Mas já agora, o Estado não pode continuar a ser como o Estado é em Portugal. Porque, como eu vos disse há bocado, eu não posso ter uma fratura exposta na urgência às 2 da manhã a uma pessoa completamente, digamos, falência, multiórgão, uma coisa complexa qualquer, às 2 da manhã, que eu tenho os serviços administrativos fechados para me dizer se há cabimento ou não há. Eu tenho que fazer àquela pessoa o que for indispensável para ela sobreviver. E, portanto, eu tenho que ter mecanismos de decisão que não são os mecanismos de decisão da administração pública de secretária. Tem que ter um orçamento, ser responsável pela sua execução, e se não fui capaz de o fazer, é explicar para quem. Porque é evidente que se eu tenho que acudir a uma calamidade, eu não posso ter uma despesa meramente corrente. Vou ter que ter, obviamente, uma pressão muito maior. E sempre estranhei o facto de as pessoas da saúde não se juntarem para se o orçamento não chega àquilo que é necessário fazer. Então tem que ser quem não efetua orçamento que diz onde é que se corta. Tem que ser. E nunca ninguém confrontou os ministros das Finanças com isso. Não há, pois não? Então diga-me, se faz favor, onde é que se corta? O que é que eu deixo de tratar?
deixo de tratar as depressões, deixo de tratar o cancro, deixo de tratar os acidentes cardiovasculares, deixo de tratar o quê? E a quem? Outra coisa, obviamente, é combater o desperdício. É ser muito rigoroso na utilização dos recursos. Muito rigoroso. Porque não há dúvida que eu estou a tratar, ou melhor, eu estou a usar o dinheiro que os contribuintes me depositam com muito sacrifício, como já aqui há bocado afloramos, e, portanto, eu tenho o dever e a responsabilidade de garantir que aquilo que é gasto é bem gasto. Isso não há dúvida, absolutamente nenhuma. Agora, se eu tenho uma lei de bases que na altura da transformação digital me diz que só há interoperabilidade dentro do setor público, isso significa que eu, por acaso, fui ao privado fazer um TAC, porque a lista de espera no SNS era muito grande, e ao ser muito grande, se eu fosse para lá, estava ainda a alargar a lista de espera, o que prejudicaria as pessoas que não tinham alternativa. Eu tenho que ter essa imagem acessível para o SNS. Da mesma maneira que se for ao privado e já tiver feito um TAC no público, eu não tenho que o repetir no privado. Porque além de ser um desperdício, é um risco. E um risco em saúde. Fazer um exame que eu não tenho necessidade de fazer e que tem um risco associado é uma questão ética. Não é uma questão de gestão. Também é. Mas o que é mais grave é que é uma questão ética, porque eu não posso ser sujeito a um risco desnecessário. Quando eu tenho numa lei de bases esta consagração, não há maior demonstração de ignorância, de limitação intelectual de quem não percebeu que o registro de saúde eletrónica e a interoperabilidade de dados são centrais hoje em dia. São centrais para eu garantir que a pessoa seja, na realidade, a dona dos seus dados pessoais, que eu reduzo ineficiências que neste momento existem em todo lado, porque os sistemas não comunicam uns com os outros, e porque eu necessito dos dados das pessoas anonimizados para fazer investigação e não demorar 9 meses a dizer se aceito fazer um ensaio clínico que me permite aceder à inovação em Portugal a gastos zero, porque eu demoro 9 meses a responder e a Polónia demora 15 dias. Isto é muito complicado. Eu tenho o dever também de ter uma definição de política que me prenda cá os talentos. Porque eu não quero ter só o Portugal reduzido às pessoas que desistem dele. Eu quero ter cá as pessoas que gostam do país, que querem cá viver, que querem ajudá-lo a desenvolver. E a saúde também pode ser uma âncora fundamental para isso. E, portanto, eu tenho que ter outro ordenamento jurídico. Agora arranjou-se uma forma de permitir umas associações de interesse público para se fazer esses ensaios clínicos, mas realmente eu estou a perder oportunidades todos os dias, porque aquilo que eu estou a falar significa milhares de milhões de euros. O PIB da Dinamarca subiu de tal maneira com o Ozempic que fazem uma contabilidade à parte.
E, por acaso, eu arranjei um estatuto muito inteligente na saúde. E que é assim, eu sou cidadã portuguesa, moro em Portugal, e cuidado que eu tenho, como é evidente, já tenho pelo menos uma doença. Podem diagnosticar logo à vontade que é hipertensão, porque o incomodam com as coisas, é uma massagem, mas continuo a incomodar. Mas só posso aviar receitas para o mês. Mas se for cidadã estrangeira, eu posso, dizendo que resido lá fora, aviar o receituário para um ano. Portanto, como o Ozempic é caríssimo, os americanos compram cá a casa, e vêm cá uns tempinhos, e vêm cá buscar o Ozempic, porque os seguros de saúde deles não os pagam. Não o pagam. Isto é de uma lucidez e de um brilhantismo extraordinário, não é? Porque eu não sou capaz de definir que os benefícios do Serviço Nacional de Saúde são para quem paga cá impostos sobre o seu rendimento, porque é com os impostos sobre o rendimento que eu financio o Serviço Nacional de Saúde. É muito difícil. Não está ao alcance. Mas se alguém fala em estabelecer algo, não pode ser, porque o meu sistema é universal. Universal para os portugueses e para aqueles que aqui recebem trabalho. Não é universal para o mundo inteiro, seria uma estupidez, não é? Não temos PIB para isso. Ai, mas isso é chamar ou dizer que os imigrantes são um peso. Não, é uma estupidez, os imigrantes não são um peso, os imigrantes descontam para a segurança social, estão cargos e precisamos deles como pau para a boca. Não são esses que são o peso, são os chiques espertos. E o problema na política são os chiques espertos na política que não percebem nada de nada. E, portanto, só para terminar, porque eu tinha dito que ia falar na saúde para o desenvolvimento humano, não é? E vou já terminar aqui. Durante muitos anos, a riqueza dos países mediu-se com base no PIB. A riqueza, não é a riqueza, o único indicador de riqueza era o PIB. E como dizia o Kennedy, ou melhor, acho que era o Robert Kennedy que dizia isso, o PIB mede tudo menos aquilo que é verdadeiramente importante. E é um americano a falar, não é? Porque realmente há outras dimensões que são absolutamente essenciais para que nós cresçamos como pessoas em todo o nosso potencial. Aliás, é muito interessante. Se nós conhecermos um bocadinho da nossa cultura, da cultura que tem a ver connosco, como é o caso do Spinoza, o Spinoza dizia que cada um de nós nasce com uma determinada potência. E essa potência divide-se em contingente e necessário. Necessário é aquilo que nós não conseguimos mudar e contingente é aquilo que nós conseguimos mudar. O Spinoza era um gênio. Porque nós hoje sabemos que é assim. Felizmente, o que era necessário no tempo dele já é mudado em alguns aspectos, mas continuamos a ter uma mentalidade extrativa em vez de uma mentalidade de agricultura. O que é que quer dizer? Nós somos todos diferentes uns dos outros. Cada um de nós é uma identidade, por enquanto, cada um de nós é uma identidade única e irrepetível. E nós somos tratados com estados muito massificados, por isso é que é preciso introduzir algumas, digamos, como nos submarinos, está aqui um vídeo, não é um bocadinho, dá aqui subir. Aqui também, nós precisamos de investir nas pessoas em função das suas possibilidades, mas não. Fizemos tudo igual. Um sistema de ensino é igual, ninguém pode chumbar, mediocridade é o que é bom.
Quem é que fica de fora? Os mais frágeis, que nunca progridem, e os sobredotados, que se desmobilizam, porque lhes estão a perguntar e a fazer exercícios para um nível que eles já ultrapassaram há muito tempo. Portanto, igualação pela maioria. E, por acaso, uma das coisas que também é altamente positiva para a saúde é a nossa capacitação. Uma pessoa mais capacitada tem mais literacia, sabe orientar-se melhor no sistema, sabe ser coprodutora do seu estado de saúde e, portanto, é muito melhor, tem mais defesas. Aliás, há muitos estudos que dizem, designadamente, em relação às maternidades, uma mãe com ensino superior, uma mulher analfabeta ou com ensino básico, a probabilidade de filho dela morrer é muito maior do que a mulher com ensino superior. E, portanto, nós precisamos disso. Depois precisamos de lutar contra a pobreza. Porque a pobreza é dramática. A pobreza consegue fazer um círculo vicioso, terrível, de doença grave, morte, incapacidade. É uma desgraça. E, portanto, o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, contratou o Amartya Sen. Todos conhecem, que é um filósofo, economista, e que realmente criou os indicadores do desenvolvimento humano, que vão para além do PIB, têm que ver com os indicadores de vida à nascença, a esperança de vida à nascença, o rendimento das pessoas e a sua qualificação. E, por acaso, é engraçado que foi o Sarkozy depois convidou também para ir à França para desenvolver um bocado esta filosofia. Isto só para vos dizer que realmente nós somos um conjunto e não podemos ser tratados só pela visão da saúde, pela visão disto, daquilo, daquilo outro. E por isso é que a própria definição do direito à proteção da saúde da nossa Constituição é já muito arrojada e muito moderna, porque fala na criação de condições sociais, económicas, ambientais, de habitação, etc, etc, etc. Isto é 1976. Mas foi possível em Portugal termos um PRR para a habitação, que foi a fatia maior do PRR para construir casas, que ainda não se construíram, mas também ninguém se lembrou. Não basta construir casas, é preciso construir casas de qualidade que promovam a saúde das pessoas. Porquê? Porque a saúde não se faz só na saúde. A saúde faz-se nas condições de vida. Olha, faz-se logo. Ainda antes do nascimento, há um psiquiatra, neurologista francês, mas refugiado da Polónia, refugiado de guerra, que se dedica muito a esses estudos e que diz que uma mulher pobre transmite, através do líquido amniótico, o afeto, logo, todas as suas tensões, todos os seus problemas. Quando nasce uma criança num meio desfavorecido, ao fim de 2, 3 anos, domina entre 100 e 200 palavras. Num meio favorecido, entre 800 e 1000. O que significa que o seu percurso escolar já está definido à partida. E, portanto, isto é como é, nós temos realmente, a saúde é beneficiária do que se passa nas outras áreas e por isso é que é tão importante a saúde em todas as políticas. E a saúde para todas as políticas. Fiz um enorme esforço nesse sentido, na altura com o Ferro Rodrigues e com o Eduardo Marcelo Grilo, fantásticos, programas fantásticos. Saí do governo, desapareceram. Mais de 1000 escolas promotoras da saúde que foram ao ar. Eu hoje penso, 25 anos depois, que eu já tinha mais de 1000 escolas promotoras de saúde, como é que nós estaríamos? E realmente o que prevaleceu não foi isso. O que prevaleceu não foi a prevenção da doença e a promoção da saúde. O que prevaleceu
foi uma agenda política em que a prioridade eram as minorias, prioridade essa que já estava resolvida pela formulação do artigo 13 da Constituição, que é o princípio da igualdade. Eu não me conformo com isto. Porque ao mesmo tempo que se investiu tudo, educação sexual, educação de género, não sei o quê, eu pergunto a uma professora da Escola de Saúde Pública se é razoável termos feito tanto investimento com aquele modelo e termos hoje em dia uma incidência de doenças sexualmente transmissíveis na população jovem como nunca aconteceu. E para mim a eficácia das políticas mede-se pelos seus resultados. De maneira que, caríssimos e caríssimas amigas, o panorama é este. O Estado tem que ter um papel essencial e é natural que o futuro ainda lhe reserve um papel mais vasto, e como isso me calo, é que com a genética preditiva que se está a desenhar e que já não é uma questão de ficção científica, é uma quase realidade, vai quase ser possível prever uma pessoa quando nasce, quantos anos vai viver, que doenças vai ter ao longo da vida e de que vai morrer, o que significa que já não há risco, já não vai haver seguradoras para a saúde, porque não há risco. E as seguradoras trabalham com risco, há certezas, e só o Estado é capaz de fazer a partilha de risco, uma base populacional global. De maneira que não me interromperam para fazer perguntas. Eu vou guardar aqui e se alguém quiser Doutora Maria Belém, foi um gosto ouvir sem interrupções, dado excelente palestra, excelente conversa. Certamente só haverá tempo para uma questão, quem queira colocar, até porque temos aqui mais ou menos os horários. Não sei quem queira colocar alguma questão. Eu, quanto à nacionalidade, porque é fora de tema, depois eu digo os meus argumentos. Luís, queres usar a palavra? Acho que és o único médico aqui. Eu quero agradecer à doutora Maria Belém, já não estávamos juntos há uns anos, a magnífica intervenção que teve. Aprendi muito hoje à noite. Aprendi muito. E estou completamente de acordo com a sua visão em relação à saúde. Deixa. Eu controlo aqui o som. Tenho 40 e tal anos de medicina, em várias áreas, entre elas uma que a senhora conheceu bem, que é a indústria farmacêutica, e não posso estar mais de acordo com o que disse. Quer dizer, nós hoje em Portugal podíamos ter uma situação muito folgada, por exemplo, em relação aos ensaios clínicos, e não temos, que são milhares de milhões que não entram no país todos os anos, e só temos uma única empresa portuguesa, que é a Bial, que eventualmente, com os seus recursos, vai fazendo alguma coisa nessa área. E podíamos perfeitamente fazer mais coisas se tivéssemos dirigentes lúcidos que nos levassem pelo sítio certo. É evidente que as coisas são todas tão complicadas e simultaneamente cruzam-se tanto no Estado que eu percebo que há situações que são muito difíceis de gerir. Mas se não começamos em qualquer altura, nunca mais lá vamos. Então é que nunca mais se lá chega, não é? Portanto, é preciso começar de alguma forma. E é uma pena que o sistema que nós temos corta as pernas às pessoas em certas fases da sua vida, quando estavam prontas a ajudar o país a evoluir e a ficar melhor. Só queria, por último, fora da sua intervenção,
pedir-lhe uma opinião muito rápida sobre o que é que pensa da influência dos mídia nas alterações políticas recentes que a gente teve neste país. Muito Deixa-me obrigado. só para abreviar aqui o Luís Pereira, outros Luís, e depois. Como é que é agora? Como é que é agora? Fala, podes falar. Pronto, eu sou, aliás, fui técnico de segurança, técnico superior de segurança, e aprendi que existe a prevenção também, além da reação, existe a prevenção. É uma coisa que eu acho que nós devíamos ter cuidado, devíamos fazer, não só, como por exemplo, para apagar incêndios. Quando estamos a apagar incêndios, estamos a atuar na reação, não estamos a atuar na prevenção. Temos que estudar. Quando estamos a falar da saúde, também podíamos atuar na prevenção. Eu acho que devíamos atuar na prevenção sobretudo. O que eu vejo aqui é que já tem uma quantidade de pessoas a cochear com problemas de locomoção, com os velhos, se calhar têm deficiência de vitaminas, se calhar têm deficiência de certos substitutos, certos medicamentos que lhes faziam falta e que deviam compensar o que a velhice, o que a idade lhe está a tirar, portanto, e podia haver compensações. E, portanto, devia haver uma medicina preventiva para estes casos, é uma coisa que eu também não vejo aí. Portanto, estou a pensar isto como técnico superior de segurança, que era preciso fazer a avaliação de riscos primeiro e depois agir mais tarde. Portanto, esse era um aspecto. O outro aspecto é que hoje há aparelhos, por exemplo, este relógio que é o relógio da Apple, ele indica-me se eu estou a andar muito ou a andar pouco, se eu estou a levantar muito ou levantar-me pouco, se eu estou a atuar, se eu estou a agir, se eu estou a gastar a minha energia, como é que eu estou a gastar a minha energia. Portanto, e isso também é um preventivo, acaba por ser uma prevenção. Depois outra coisa é a memória que eu tenho dos meus antepassados. Como é que eles faleceram? Quais foram as doenças que tiveram? O que é que eu devo fazer? O meu pai, por exemplo, teve uma embolia, a minha avó também teve uma trombose, e portanto eu sei que o meu sangue é grosso, que o meu sangue é tipo O, é um sangue grosso, e que eu posso também falecer disso. E eu uma vez fui a um médico, por acaso era medicina privada, o Dr. Pinto Coelho, e houve um médico que disse: você tem que tomar sempre ômega 3. Portanto, eu comecei a tomar ômega 3, a partir daí nunca mais me esqueci. Portanto, esta medicina, eu acho que é uma medicina, e se calhar até se aplicava um bocado aqui a Alcochete, aqui é uma população, aqui a uma comunidade. Isto é uma medicina comunitária, é uma coisa que faz falta, por um lado. Por outro lado, talvez haja uma medicina também de doenças crónicas, também fizesse falta, que é uma coisa que o Pedro Nuno Santos falou que devia haver uma medicina dedicada às doenças crónicas, sei lá, não sei, não estou agora a lembrar, mas há umas 3 ou 4 doenças. Pronto, e depois se calhar depois devia haver outro tipo de medicina também, não sei, agora já não estou a lembrar. Posso passar, pronto, eu já... Posso começar a responder? Agora, não me façam mais sem eu tomar notas no papel, senão esqueço-me de tudo. Ora bem, o doutor está-me a falar dos ensaios clínicos. Felizmente, já temos no Minho o 2CA, que é o Centro Académico Clínico de Braga, que aliás nasceu quando Braga era uma parceria público-privada. E foi esse modelo da associação pública que depois o IPO do Porto veio buscar. Foi feita a assinatura da escritura pública precisamente na terça-feira passada. E o IPO do Porto é o único Comprehensive Cancer Center em Portugal, que é um centro que está inserido na rede europeia, que tem capacidade para tratar determinados tipos de cancro. Eles estão acreditados no pulmão e no cancro coloretal, como outros estão nos outros. E, portanto, é uma plataforma de troca de conhecimento e de
digamos, capacitação já muito avançada, estão um bocadinho a anos-luz de outras áreas. E a escritura que eles fizeram foi precisamente também, já tem 500 ensaios clínicos neste momento, e para vos dar só uma noção, desde os doentes que estão inseridos num ensaio clínico, o IPO já poupou 1 milhão de euros no tratamento de cada um. E, portanto, é realmente uma coisa importantíssima e fabulosa. Quanto às eleições e ao papel dos jornalistas, não é? Eu acho que uma das coisas que acontece em Portugal é que os jornalistas têm realmente opções muito claras, mas ao contrário do que se passa, quer nos Estados Unidos, quer em Espanha, quer em Inglaterra, nenhum se assume como perfilhando uma determinada ideologia e, portanto, nós podermos saber quando mudamos para ali, já sabemos o que é que eles vão defender e o que é que eles vão promover. Penso que hoje, desta vez, foi ainda mais escandaloso que costuma, foi ainda mais escandaloso, com posições muito claras a favor de uns e contra outros, e, sobretudo, a tomarem partido na agenda política e na discussão da agenda política, que, evidentemente, aquilo que determinou as eleições, sendo um pretenso caso de corrupção, não porque fosse, mas porque podia ser, é o caldo de cultura que promove o Chega, que ele adora explorar. E, portanto, é assim. Relativamente à prevenção, os médicos de família, a sua importância é precisamente porque fazem a prevenção, a articulação com a saúde pública. O seu programa de trabalhos e os incentivos que recebem são muito nessa definição. E eu meti na lei de base a questão da medicina de trabalho e da saúde no trabalho, que é uma coisa que me preocupa imenso. Porque eu sou da geração em que qualquer licenciado tinha um trabalho e hoje não é assim. E, portanto, este desespero da pessoa ter qualificações, não encontrar emprego, mas já não digo ao nível do que sabe, porque eu também acho que muitas destas formações são formações que dão títulos, mas não dão grandes competências. Mas a pessoa tem a expectativa, tem uma formação superior, vai arranjar um emprego qualificado. Não arranja, não consegue ter autonomia. Vive mediante aquilo que os outros lhe proporcionam, sem poder ter um projeto de vida. Isto é gravíssimo do ponto de vista da saúde mental. Para além do que era a atuação dos serviços de saúde, porque a prevenção não se faz só na saúde. Há um modelo organizativo que ficou um ou outro por aí no país, que é dos sistemas locais de saúde, que é com a envolvência na concepção que lhes tinha dado e na lei que foi aprovada no meu tempo, que envolve todos os atores de uma determinada comunidade e até 500 mil habitantes. E nessa comunidade todos convergem e participam na realização de determinadas finalidades, ao mesmo tempo que também é muito mais fácil saber o que se passa. Uma empresa que tem práticas laborais que são de um enorme desajustamento relativamente àquilo que deve ser um ambiente de são de trabalho, tem que ser ensinada a mudar essas metodologias. Não são boas, nem para as pessoas, nem para os empregadores. Uma entidade que pode fazer com mais vantagem uma coisa relativamente à outra, também, obviamente, que está aí inserida. Todos os agentes, sejam do setor público, privado ou social, são chamados a colaborar. Os sistemas locais de saúde, tal como vieram a ser definidos na lei de base aprovada, são apenas no sistema público, isso não me interessa. Os públicos sozinhos já mostraram que são capazes de fazer. Eu quero digamos, uma convergência local muito animada também pelos municípios, porque os municípios respondem muito diretamente à população, são julgados quase, digamos, em discurso direto,
e é muito importante que nós demos esse passo. Os ingleses, e agora é um governo trabalhista, o atual ministro fez um discurso a dizer: precisamos de 3 mudanças. A primeira mudança é passar da assistência para a prevenção. A segunda mudança é passar da ida, em primeiro lugar, à hospitalização para os cuidados de saúde primários. E a terceira é a transformação digital, porque sem ela, com a complexidade de hoje, com o manancial de informação que existe também aqui, de tudo o que são dispositivos, os dispositivos chamados medical devices, tudo isso tem que convergir para informação sobre as pessoas, até porque isso é importantíssimo. Desenvolver o projeto do registro de saúde eletrónico já podia estar mais do que desenvolvido, que tem realmente toda a nossa informação essencial de saúde para onde quer que eu esteja, poder dar autorização a que se consulte para poder ser atendido em condições, e também para garantir, através dos dados anonimizados, identificar as pessoas posiciais, porque preciso fazer essa identificação, não é? Eu preciso de uma pessoa com uma doença assim assada, com determinadas características, vou convidá-la a fazer parte daquele ensaio. E, portanto, isso é fundamental, é vital. Estamos atrasadíssimos, infelizmente, Portugal é um bocadinho mais atrasados que nós, mas a desgraça dos outros não alegra nada. Eu quero realmente onde sou muito bom neste momento também, é dar gás para eles fazerem o que deve ser feito, como deve ser feito. Acho que é essencial. Doutora Maria Blay, Luís, não podemos, temos agradecer a sua disponibilidade, agradecer esta participação, conforme está aí o tema Cidadania Livre, e certamente que, como antes disse, daqui a 50 anos, esperemos não estar a falar sobre os mesmos temas depois desta evolução histórica e constitucional também. Muito obrigada pela sua presença, obrigado também por terem estado todos aqui. No dia 20 de junho haverá um outro tema, se calhar vamos fazer uma visita histórica, templária, histórica nesse sentido. Muito obrigado a todos.